Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Pastor, o que é essa palavra vigiar? Essa palavra vigiar quer dizer Gregório no grego. Gregório quer dizer o quê? Não sei se é por isso que tem a Universidade de Gregório, mas Gregório é alguém que está atento. Gregório é alguém que está em alerta. Gregório é alguém que não está distraído. Vamos dar 12 exemplos, ou talvez um. Quando Jesus subiu a um monte para orar, porque ele ia sendo preso. Ele subiu a primeira vez e depois desceu e disse aos discípulos: não conseguem vigiar comigo nem uma hora. Quem vê aquilo pode pensar, calma aí, vigiar é estar acordado, mas não, é muito mais do que estar acordado. Também quem vê pode pensar vigiar, quando Jesus disse, felizes os servos que eu encontrar vigiando, é os servos que eu encontrar numa vigília, então todas as vigílias da nossa igreja nunca mais vou faltar. Não tem a ver com isso. Pastor, vigiar tem a ver com o quê? Vigiar tem a ver com estar no lugar certo, na hora certa, no reino do Espírito. Você pode vir aqui na igreja e não estar no lugar certo, na hora certa, no reino do Espírito. Há um lugar, há um nível espiritual que Deus quer que você se mova. Há uma dimensão espiritual que Deus quer que você ande. Há um certo tempo de oração que Deus quer que você pratique. Alguém está comigo? Há um certo tempo de oração que Deus quer que você pratique. Há obras que Deus quer que você se envolva. Há coisas que Deus quer que você cresça, espiritualmente falando. O fato de você estar na mesma casa, uma mansão, ou um casebre, há 10 anos, não quer dizer que você está no lugar espiritual que Deus preparou para você. E quando Jesus diz, felizes os servos que eu encontrar vigiando, Jesus estava a dizer, felizes os servos que estiverem atentos às suas movimentações espirituais. Felizes os servos que quando eu dizer vamos orar, orarem. Felizes os servos quando eu dizer vamos fazer aquilo, vamos fazer. E você não pode me dizer, pastor, eu não ouço isso. Todos nós já ouvimos um dia Deus a nos dizer, ora. Todos nós já ouvimos um dia Deus a nos dizer, vai fazer aquela coisa. Há uma voz, eu quero que eu vos diga qual é a voz. É a primeira. A primeira. Como assim, pastor? A primeira. Quando você quer ir no tilo ou não quer ir no tilo, a primeira voz que fala não, é aquela que você ignora. Querem mais outra diferença? A voz de Deus sempre é suave. Nunca impõe. Deus Deus é um Deus de livre-arbítrio. Mas felizes os servos que eu encontrar vigiando, ou seja, que eu encontrar no lugar certo, na hora certa no reino do Espírito. Pastor, por que ele disse aos seus servos, aos seus discípulos que eles não estavam a vigiar? Porque eles estavam a dormir apenas? Não, muito mais grave que isso. Porque eles estavam a dormir fisicamente, porque estavam a dormir espiritualmente. E é nessa condição que muitos de nós estamos, dormindo espiritualmente. Tanto que eles dormiram espiritualmente que quando chegaram aqueles que iam prender Jesus, Jesus que tinha vigiado, não se perturbou, não tentou lutar, mas Pedro que estava a dormir, tirou de uma faca e agiu carnalmente. Por quê? Porque não tinha vigiado. E Jesus disse, vocês acham que eu não podia chamar agora 12 legiões de anjos para me defenderem? Ou seja, ele estava tão on espiritualmente, tão em alerta espiritualmente, que não se preocupou com o que se estava a passar à sua volta. E são esses servos que a Bíblia diz, felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando. Pastor, como assim vigiando? Respondendo os convites de oração do Espírito Santo. Como assim vigiando? Pregando o Evangelho. Como assim vigiando? Não vindo apenas à igreja fazendo mais alguma coisa. Felizes os servos que os encontrar vigiando, que os encontrarem alerta, que os encontrar atentos. Felizes os servos. Oh God. Alguém está comigo? Alguém está aqui? Alguém está aqui?
Bíblia diz: eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa. Ou seja, não levanta mais, senta. Não vai mais na cozinha, eu vou. Ai. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Vocês já ouviram falar da história de Mefibosete? Amém? Vocês já ouviram falar da história de Mefibosete? Mefibosete era um homem, era da linhagem de um amigo de Davi, neto de rei Saul, filho de Jonathan, amém? E quando o rei Saul morreu, Davi queria honrar Jonathan. E Mefibosete, oh God, isso vai ser lindo. Mefibosete estava numa terra chamada Lodebar. Terra de quê? Terra de quê? Mas quando Davi chegou no momento de reinar, ele disse: não, eu posso até reinar, mas não posso me esquecer daquelas pessoas que me amaram mais do que o amor de uma mulher, porque a Bíblia diz que Jonatas amou Davi mais que o amor de uma mulher. E nós, enquanto servos do Senhor, estamos a pôr Deus em primeiro lugar. Agora encarem Davi como Jesus, Jesus como Davi. Davi chegou no trono, disse: calma aí, eu podia até sentar nesse trono sozinho, mas eu quero os meus Mefibosetes, que na terra as pessoas não se lembravam deles, na terra as pessoas não lhes conheciam, na terra as pessoas não sabiam quem eles eram, as pessoas não davam valor a eles, na terra as pessoas não sabiam quem eles eram. Eu quero os meus Mefibosetes. Na terra eles são considerados, Paulo disse, nós somos considerados como ovelhas para um matadouro. Todos os dias nos bifam, todos os dias desvalorizam aquilo que nós fazemos. Mas eu quero aqueles que a terra esqueceu. Quando nós servimos ao Senhor, Mefibosete estava na terra do esquecimento, Lodebar. Talvez hoje, amado, você diz assim: eu quero servir ao Senhor, e ninguém valoriza o que você está fazendo, por isso muitos de nós temos recuado. Mas eu quero vos dizer, haverá um dia em que nos sentaremos à mesa, haverá um dia em que nos sentaremos à mesa, haverá um dia em que nos sentaremos à mesa, não com o rei Davi, não com alguma entidade dessa terra, não com algum rei dessa terra, mas com o rei dos reis. Ele não se sentará sem que nós também nos sentemos à mesa. O que acontece quando servimos a Deus? Haverá dias, amados, em que você talvez pensará: Deus me esqueceu. Você próprio dirá: pai, não faz sentido. Como assim? Eu estou a fazer tanta coisa. Você próprio dirá: pai, não faz sentido isso acontecer a alguém como eu. Você próprio dirá: pai, essa doença na minha casa. Eu quero te dizer que naquela mesa nenhuma doença entrará, naquela mesa nenhuma tristeza entrará, naquela mesa nenhum pesar entrará. Glória a Deus. Ele nos servirá. Ele nos servirá. Pastor, às vezes eu não consigo fazer certas coisas para Mefibosete, não tinha perna. Alguém pegou Mefibosete e lhe levou até aquele lugar. Eu quero dizer a alguém aqui: se você tem desejo no teu coração, marca o primeiro passo. A graça vai te carregar. A graça vai te carregar. A graça vai te carregar. Não depende das tuas obras. A graça vai te carregar. Paulo disse a Timóteo: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. A graça vai te carregar. A graça vai te carregar. Você não conseguia andar, mas a graça lhe carregou lá. Todo mundo pode se esquecer daquilo que você faz ou fará para o Senhor, mas Jesus Cristo não se esquecerá. Naquela mesa, você verá Ele lembrando a você de coisas que você já não se lembra. Você verá Ele lembrando a você de coisas que você já não se lembra de ter
feito. Ele dirá: filho, isso aqui é por causa daquele dia ali, naquela curva que tu fizeste aquela boa ação. Isso aqui é por causa daquele sítio que tu fizeste aquilo e aquilo e aquilo. O que acontece quando servimos a Deus? Agora, uma coisa linda, amados. Vocês sabem que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo? A Bíblia diz isso em Apocalipse. Vocês sabem que o homem foi criado antes dele existir? Amém? Alguns vocês estão entendendo o que eu quero chegar. Vocês sabem, o que mais que eu posso falar que já tinha sido feito? Que a terra já existia dentro de Deus? Pastor, o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus fala uma coisa, ou quando uma coisa sobre Jesus é falado, é eterna. É eterna, pastor. O que o pastor quer dizer com isso? Tudo que Jesus fala já aconteceu. Então, se a Bíblia diz que quando Ele vier, amém? Felizes os servos cujos eles encontrar vigiando, amém? Quando voltar, eu lhes afirmo que Ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Eu quero dizer para vocês, amados, isso no reino do Espírito não vai acontecer. Isso no reino do Espírito já aconteceu. Em nome de Jesus, isso no reino do Espírito já aconteceu. Já aconteceu. Por isso a Bíblia diz em Efésios que nós estamos assentados com Ele, amém, nos lugares celestiais. Glória a Deus. Por mais que todo mundo se esqueça de uma coisa que você faça para o Senhor, assim como Davi não se esqueceu de Mefibosete, Jesus Cristo não se esquecerá de nenhum dos seus servos. De nenhum dos seus servos. Nenhum. Pastor, o que acontece quando nós servimos a Deus? Vamos para o segundo. Só preparei 3, não seriam muitos, mas preparei apenas 3, amém? Quando nós servimos a Deus, Ele nos sela. Amém? Ele nos sela. Quando nós temos uma marca de pacote, uma marca de bolachas, nós selamos as nossas bolachas com um selo. Esse piano aqui da Yamaha está selado com carimbo da Yamaha. Amém? Amém? Alguém está entendendo isso? Isso quer dizer que se alguém tocar alguma coisa sobre esse piano, temos que ir falar com quem? Com o dono da Yamaha. Temos que ir lá. Você tem carro da Kia, para fazer manutenção como deve ser, tinha que ser onde? Na Kia. Agora a Bíblia diz que o Espírito Santo, que o Senhor nos selará. Vamos ler. Alguém está sendo abençoado aqui? Alguém está sendo motivado para servir ao Senhor? Dentro e fora da igreja, amém? Diz assim, Apocalipse 7:2. A Bíblia aqui estava a retratar de anjos que viriam destruir a terra no final dos tempos. Na verdade, esses já começam a ser liberados, amém? Os da guerra, das enfermidades, que a escatologia explica muito bem, amém? Então, ao explicar isso, há uma parte ali que o próprio Jesus explica bem, amém? Sobre os servos, amém? Sobre os servos, amém? Alguém está aqui? Apocalipse 7:2. É isso? Então diz assim, Apocalipse 7:2. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Amém? Aos 4 anjos, esses anjos não são anjos como tal, são demônios, amém? A quem havia sido dado o poder, isso quer dizer que se Deus não desse o poder, não teriam destruído, amém? A quem havia sido dado o poder para destruir a terra e o mar.
esse anjo que se levantou gritando, disse o seguinte: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Não danifiquem nem o mar, nem a terra. Não danifiquem nada, até que selemos a testa dos nossos servos. Alguém está lendo o mesmo que eu? Alguém está mesmo a ler o mesmo que eu? Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Ou seja, os anjos vieram para destruir, mas receberam ordem, antes de tocarem qualquer coisa, primeiro deixem-nos selar a testa dos servos. Por quê? Porque quando a testa das casas de Israel foi selada com o sangue do Cordeiro, amém? O espírito da morte que vinha para matar os primogênitos dos egípcios todos, matou todos os egípcios, menos das casas que estavam seladas. Isso quer dizer que a mortandade até estava lá, o espírito de morte até estava lá. Isso quer dizer que o espírito de enfermidade até estava lá, que o espírito de subida do preço de gasolina até estava lá, que o espírito de falta de emprego até estava lá, que o espírito que ia destruir pessoas com enfermidade até estava lá, só que nós estávamos selados. O espírito de destruição do mundo até estava lá, mas só que nós estávamos selados. O espírito de feitiçaria até... O problema não é não ter feiticeiro ou ter feiticeiro na minha família, só que eu... O espírito de bruxaria até estava lá, mas só que nós estávamos selados. Até estava lá. Não danifiquem. Um anjo da morte chegou, olhava para o lugar onde tinha o sangue de Jesus Cristo, e ali ele percebia que ele não poderia entrar. Eu declaro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, há muita coisa que não entrará na tua casa, que não entrará nos teus negócios, que não entrará em nada que você tocar, porque você está selado, sendo um servo de Deus. Não entrará, porquanto você está selado. E não foi a única vez. Certa vez Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. Havia um servo dele, um amigo dele na terra. Sabe, a questão não é só sobre nós. Não é só sobre nós, nossas famílias também. Por isso nossas famílias devem nos cuidar bem, porque há muitas coisas que não estão acontecendo na nossa família. Não é por causa de outra coisa, não. Está lá um servo. Há muita coisa que não está acontecendo na nossa casa. Não é por causa de outra coisa, está lá um servo. Por isso a Bíblia diz ao servo do Senhor, dá dupla honra. Muita coisa está a acontecer por causa dele, e muita coisa não está a acontecer também por causa dele. Deus chegou a Abraão. Abraão chegou a Deus e disse: Deus, queres destruir Sodoma e Gomorra? Tudo bem. Se ali tiver 100 servos, vais destruir ainda assim? Não vou. Aí o servo pega, começa já a contar. Tia Joaquina, tia Carla, tio Antônio, tio Afonso. Agora, Abraão, Deus não disse 100 apenas porque era o 100 o limite dele. Não. Querem que eu vos diga uma coisa? Deus disse 100 porque foi 100 que Abraão pediu. Por isso é que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Entendem o que eu estou a dizer? Se Abraão tivesse dito... Se tiver 200, Deus também ia dizer não. Se tiver 2.000, Deus também ia dizer não. Abraão começou no 100, desceu para 50, depois acho que foi parar aí nos 30, e depois por fim parou no 10. Mas só tinha um. E Deus não destruiu, ainda por cima há uma coisa grave aqui.
Ló não foi abençoado como foi porque era servo de Deus. Ló era sobrinho do servo de Deus. Ló era sobrinho do servo de Deus. Saiba bem com quem você vai começar a andar. Yeah? Há companhias que podem te fazer ir mais cedo daqui. Você está andando num carro onde está um servo, se ia fazer acidente, por causa daquele servo, não vai mais fazer. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ainda há uma coisa que aquele servo tinha para completar. Então você está andando com alguém que você sabe que ele próprio já é de todos os demônios. Meu irmão, estou seguro de vida é pouco. Não é uma questão de estamos a nos escolher. Mas amado, amém? Amém? Ló não era servo de Deus. Ló era sobrinho do servo de Deus. E Abraão chegou assim: se tiver vai destruir. Deus nem perguntou, mas esse justo que estás a falar és tu. Porque Abraão não estava. Abraão não estava em Sodoma e Gomorra. Abraão estava numa cidade, num monte. Eu já vou tocar nesse assunto porque também é muito pesado. Estava num monte em que ele via Sodoma e Gomorra. E Deus, antes de destruir o mundo, Deus disse: não posso destruir sem comunicar com o servo. Em nome de Jesus, para de viver preocupada. Para de viver ansioso. Enquanto você serve ao Senhor, para de viver se perguntando como é que as coisas são e não são. Antes de Deus fazer alguma coisa, Ele vai te avisar. Ele vai te dizer. Você saberá dizer assim: sinto no meu coração que alguma coisa vai acontecer. Sinto no meu coração que alguma coisa vai acontecer. Porque Ele diz: não poderei fazer coisa alguma sem contar ao meu servo. Não poderei fazer com que o coronavírus destrua essas pessoas sem contar ao meu servo. Não poderei fazer com que essa situação aqui destrua sem falar no meu servo. E sabem por que ele nos fala? Para nós mudarmos, se for o caso. Por que o pastor diz isso? Porque ele falou a Abraão, para Abraão mudar. Falou a Abraão, Abraão mudou. Pastor, com base em quê? Com base em Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As descobertas pertencem a nós e aos nossos filhos. Se pertencem a nós, isso quer dizer que na qualidade de servo de Deus, se nós mesmo orarmos bem, até preço de petróleo podemos mudar. Acreditem no que vos estou a dizer. É pena que muitos filhos de Deus hoje estão distraídos em fazer coisas dos filhos de Angola. Há diferença. Filhos de Angola se manifestam. É legal, é justo. Filhos de Deus fazem manifestação no reino do Espírito. No reino do Espírito. Isso não tem nada a ver com eu ser contra ou não sei o que, não. Eu só estou a adotar a minha cidadania celestial. Amém? Já houve um tempo em que eu tinha uma cidadania angolana muito acérrima mesmo. Cuidado, está aqui alguém até que debatia muito comigo. Ele era do MPLA, eu não vou dizer se eu era de quem. Amém? Amém? Mas certo é que nós devemos aplicar a nossa cidadania celestial para mudarmos as coisas. Deus disse a Abraão para Abraão mudar. Porque Abraão era servo de Deus. E Abraão mudou aquela situação. Ló não fez nada. Só assustou, anjos estão a chegar. Tens que sair daqui urgentemente. Sai daqui porque tens que sair, vamos destruir isso. Mas não podemos destruir sem tu sair daqui. Anjos não disseram a Ló: não estamos a te destruir porque Abraão orou. Você precisa saber que nós não podemos destruir sem tu sair daqui. Porque alguém que é muito importante para Deus, que orou por você, e por causa disso, você que era para morrer desse câncer, não vai mais morrer. Você que era para morrer dessa tuberculose, não vai mais morrer. O que acontece quando servimos a Deus? Não é à toa que a própria Bíblia distingue filhos e servos. Não é à toa. Jesus em Apocalipse aí podia ter dito filhos só. Ele disse servos. Ele disse servos. Agora uma coisa linda. Eu não quero me perder na mensagem, mas o Espírito tenta fazer confusão aqui. Enfim. Há uma coisa linda. Abraão, logo quando saiu de Sodoma e Gomorra, Deus lhe disse assim:
sai e não olhes para trás. Ló e Abraão e a mulher foram. A mulher que olhou para trás, como Deus tinha dito, não olhem para trás. A mulher olhou e virou sal. Ló não olhou. Mas eu só não quero abrir a Bíblia aqui, porque levar muito mais tempo. Mas a Bíblia diz que aquilo que a mulher de Abraão olhou ficou sal. Era o que a mulher de Ló olhou e ficou sal. Era o que Abraão estava a olhar de frente. Não, você não está entendendo. Deus disse a Ló: vai, sai, e não olha para trás. Mas Abraão estava a olhar para aquilo que Ló não podia olhar, para aquilo que Ló não podia ver. Pastor, o que isso quer dizer? Há coisas que podem destruir pessoas normais, mas não podem destruir servos de Deus. Há coisas que podem destruir pessoas normais, mas não podem destruir servos de Deus. Há coisas que podem destruir pessoas normais, mas enquanto você estiver a servir a Deus, as pessoas vão dizer assim: eu bebi aquilo, morri. Eu bebi aquilo, me fez mal. E você dirá: oh, mas eu passei por lá, não me aconteceu nada. Eu bebi aquilo, não me fez nada. Beberão coisas mortíferas, não vos fará dano algum. O que acontece quando servimos a Deus? Podemos tomar, muito obrigado. O que acontece quando servimos a Deus? Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores. Isso é a testa dos servos do nosso Deus. Você está selado. Você está selado. Em nome de Jesus, você está selado. Está selado quer dizer está marcado para ser preservado. Está marcado para uma segurança especial. Está marcado para... Vamos explicar isso de maneira simples. João Lourenço, Sua Excelência, presidente da Angola. Amém? Minha mulher já me corrigiu isso. Sua Excelência, presidente da Angola, é servo de quem? Do Estado. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Amém? Se bem que isso é um pouco... Tem ali coisas, mas não vou abrir hoje. Amém? A segurança que anda com ele. Estado, né? São quantos? São quantos? O GP. Fala social. Não é assim? Unidade de Guarda Presidencial. O GP. Agora, ele serve Angola. Angola lhe dá o GP. Amém? Há um vídeo circulando agora que diz assim: no reino do Espírito, nós não andamos sozinhos. Tentaram matar Jesus. Jesus disse: você acha que eu não posso mandar vir agora 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos são 6.000 anjos vezes 12. Agora, sabe, para se mover aqui um exército de 6.000 anjos vezes 12, tem que demorar pelo menos uns 30 minutos. Mas Jesus disse: agora. Achas que eu não posso chamar para vir agora 12 legiões de anjos? Eu quero dizer para vocês, Jesus pediu 12 porque era o que ele achou que era suficiente. Você pode pedir 15, 16, 17, 27, 28, porque há no céu infinito número de anjos. Quando você vai numa entrevista de emprego, a partir de agora, se você é servo de Deus, não fica com medo, não se sinta só. Você é a pessoa que anda com mais bolão nessa terra. Não tem ninguém. Não tem ninguém que anda com mais bolão nessa terra. Sabe o que é bolão? Bolão é aquilo das pessoas que vêm. Tem alguém que está vindo, mas está trazendo muita gente. Nunca sentiram alguém quando entra num lugar em que tu estás? Parece um peso entrou. Parece
Entrou ele, mas entraram mais outras coisas, outras pessoas. Amém? No reino do Espírito isso tem significado. Pode representar demônios, porque também tem pessoas que têm bolão de demônios. Mas em Cristo Jesus, nós temos bolão de anjos. 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 Alguém está sendo abençoado aqui? O que acontece quando nós servimos a Deus? Por fim, amado, Deus te honra. Deus te honra. Deus te honra. Deus te honra. A Bíblia diz assim em João 12, 26. João 12, 26. Ele diz que onde estiver o meu servo, eu ali estarei. No lugar onde está o servo de Deus, Deus ali está. Onde eu estiver, estará lá o meu servo. Isso quer dizer que onde está o servo de Deus, Deus está. E a seguir ele diz: e o meu Pai o honrará. E o meu Pai o honrará. Uma coisa é nós sermos honrados por homens. Uma coisa é nós sermos honrados por pessoas que têm preço. Uma coisa é nós sermos honrados por pessoas que podem ser milionários, mas têm riqueza finita. Outra coisa é nós sermos honrados por Deus. Amém? Quem me serve, João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Amado, não perca essa honra. Eu aqui vou tocar em alguns assuntos delicados e cotidianos. Não perca essa honra tentando servir em algum lugar por dinheiro. Não perca essa honra tentando estar na obra por dinheiro. Não perca essa honra tentando estar na obra com a posição de Judas. Não perca essa honra tentando estar na obra com a posição de Geazi. Vocês sabem quem foi Geazi? Geazi foi servo de Eliseu. Depois de Eliseu ter curado Naamã, Naamã disse a Eliseu: olha, eu quero te pagar alguma coisa. E Eliseu disse: não posso receber. Mas Geazi, um servo de Eliseu, foi por trás e disse: não, o meu mestre não queria receber, mas nós vamos receber uma visita. Aquilo que ias dar no meu mestre, me dá a mim. E a Bíblia diz que a lepra que saiu de Naamã foi para Geazi. Porque Geazi não soube esperar quem o devia honrar. Quando nós servimos a Deus, nunca podemos procurar reconhecimento humano. Quando nós servimos a Deus, nunca podemos procurar reconhecimento nem do nosso pastor. Nunca podemos procurar reconhecimento das pessoas. Se alguém te abençoou, abençoou. Se não abençoou, também glória a Deus. Senão daqui a pouco, amado, você vai entrar em caminhos que você não deveria entrar. Quem te honra? É Deus. Quem te honra é Deus. E amados, quando você serve a Deus, se você recebe qualquer coisa por pagamento, você anula o galardão. Uma coisa é receber por oferta, mas por pagamento você anula o galardão. E infelizmente tem muitas pessoas anulando o galardão. Muitos Geazis procurando honra dos homens. Meus amados, vocês que vão ser consagrados hoje, daqui a pouco nós teremos 2.000, 3.000 pessoas. Eu talvez não verei vocês, talvez não nos encontraremos tantas vezes, mas eu vos garanto, o que eu não vir, certamente Deus estará vendo. O que eu não perceber, certamente Deus estará percebendo. Que nada vos tire do fogo em que vocês se encontram. Deus nos honra. Quer dizer que Ele nos tratará por estima, nos dará reverência, respeito. By the way, deixem-me tocar um pouco nesse respeito, se me permitirem. Vocês já perceberam quando você começa a orar muito? Qualquer problema na tua casa, você vem o mais velho. Vamos chamar um fulano para ele também sentar. Mas eu não sou o mais velho. Vamos chamar fulana. Há bem pouco tempo aconteceu isso aqui. Alguém aqui na igreja, ou teve um sobrinho que comprou um carro.
E o sobrinho disse assim para ela: olha, vou trazer o meu bima aí para orares por ele. Essa pessoa perguntou-me assim: isso está acontecendo muitas vezes? Eu disse: oh, não está a entender ainda. Deus já está a te honrar. Pastor, como assim Deus já está a me honrar? Quando Deus começa a te honrar, as pessoas automaticamente, sem obrigação, você não precisa dizer: eu sou pastor, eu sou servo de Deus. Não. Quando Deus começa a te honrar, as pessoas automaticamente começam a honrar-te a ti. Sem você fazer muita confusão. As pessoas começam a te honrar. É Deus te honrando. É Deus te honrando. É Deus te honrando. Ainda nessa honra, amados, Ele tanto que te honrará, que vai fazer distinção. Como assim? Sim, vai fazer distinção. Isso não sou eu que disse. Eu quero que vocês abram a vossa Bíblia em Malaquias 3,14. Malaquias 3,14 diz assim a palavra de Deus: eu acho que eu ainda vejo muitos pais em pé. Amém? Penso que tem ali algumas pessoas adultas em pé. Amém? Glória a Deus. Malaquias 3,14 diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Deus está a dizer isso. Vocês dizem, é inútil me servir? No 17 ele diz: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Diga comigo: tesouro pessoal. Eu poderia não ler mais. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. O que eu amo aqui é: eles serão meu tesouro pessoal. Diga quem está ao teu lado: eu serei o tesouro pessoal de Deus. Come on. Imagine uma mulher. Como é que a mulher trata joias? Aquelas joias mais especiais. Como é que a mulher trata? Tem um lugar no quarto que guarda. Amém? Ninguém pode tocar. Amém? Ninguém pode tocar. Pessoas que são muito ricas, gostam de colecionar diamantes. Amém? Ninguém pode tocar. Tem uma caixinha especial. Amém? Em mansões tem um lugar assim, escondido. Amém? Que você pode passar lá várias vezes e não verás. Amém? Mas está lá afinal escondido o tesouro daquela família. Mas tu passas ali ao lado, não verás. Olhas para aquela parede e vai parecer que é uma parede normal, manifestação de graça. Não tem nada de normal. Você passa vocês vivem onde? Vocês vivem onde? Cada um diz onde vive. Você passa no Morro Bento e para mais um bairro normal. Algumas não estão entendendo ainda. Você passa no Palanca, você passa no Calemba 2, é mais uma cidade normal. Só que a Bíblia diz que Ele os tratará como seus tesouros pessoais. Estejam eles aonde estiverem, serão tesouros especiais de Deus. Lodebar, na terra de esquecimento, foi tesouro especial de Deus. Daniel, na cova dos leões, foi tesouro especial de Deus. Sadraque, Abednego, na fornalha de fogo, foram tesouro especiais de Deus. Eu quero dizer para você, enquanto você for tesouro especial de Deus, venha fogo, venha leões, venha tempestade, você estará protegido, você estará guardado. Venham e vão crises. Enquanto você for tesouro especial de Deus, nenhuma delas destruirá você. Será o meu tesouro especial. Será o meu tesouro especial. Quando nós servimos a Deus, nos tornamos tesouro especial de Deus.
Tesouro especial de Deus. Uma coisa é ser tesouro especial de uma casa, de uma mansão. Agora do próprio Deus. Quando tu guardas tesouro, tu guardas de uma maneira que as pessoas não dão conta, mas o valor está ali mesmo. E darias tudo para que aquilo não seja destruído. E Deus disse, meu tesouro especial. Essa é a riqueza de servir a Deus. Eu posso acordar e dizer, come on, eu sou um dos tesouros especiais de Deus nessa terra. Eu sou um dos tesouros especiais de Deus nessa terra. Quando há uma ameaça, sabem que todas as manifestações que vão acontecer aqui em Angola, os cidadãos norte-americanos que residem aqui em Angola recebem um alerta. Sabiam disso? Os Estados Unidos têm um rigor com os norte-americanos que é uma coisa incrível. Quando está para haver uma rebelião, os Estados Unidos mandam uma notificação aos seus tesouros, aos seus cidadãos, amém? Para se retirarem e manda avião. Manda avião. Os Estados Unidos tratam um cidadão norte-americano como um tesouro americano. Eles exageram nisso de uma maneira incrível. Alguém está a entender isso? Alguém está a receber alguma coisa? Agora você é um tesouro especial, não dos Estados Unidos da América, mas você é um tesouro especial do dono de todos os estados. Qualquer ameaça que acontecer aqui, já há anjos à tua volta. Você é tesouro especial dele. Você é tesouro especial dele. Assim como uma mulher não gosta que toquem muito nas coisas dela, amém? Você é tesouro especial de Deus quando você serve a Deus. Pastor, por que você é tesouro especial de Deus quando você serve a Deus? Porque há algo de Deus que está em você para acontecer nessa terra. Assim como os Estados Unidos protegem os seus cidadãos, porque os seus cidadãos carregam a cidadania norte-americana, enquanto você é servo de Deus, você carrega a agenda de Deus nessa terra, você carrega o plano de Deus para Angola, você carrega o plano de Deus para Luanda, você carrega o plano de Deus para o teu bairro, dentro do teu espírito. Por isso, amados, não vamos desistir, pois certamente não será em vão. Amém? Não será em vão. Tudo que nós fazemos hoje para o Senhor não será em vão. Não será uma coisa que não é real. Não será uma coisa sem proveito. Talvez você diga assim, ninguém me paga hoje. Come on, não tem preço para te pagar. Quem pode pagar o sol? Talvez você diga assim, ninguém me paga hoje, não tem preço para te pagar. Quanto é que nós pagaríamos se tivéssemos que pagar a estrela? A estrela, queremos te pagar por todos os dias da noite tu brilhares. Quanto é que nós pagaríamos se tivéssemos que pagar a lua? Quanto é que nós pagaríamos se tivéssemos que pagar o vento, o ar que nós respiramos? Quanto é que nós pagaríamos se tivéssemos que pagar a atmosfera? Quanto é que nós pagaríamos se tivéssemos que pagar o sol? Pastor, o que o pastor quer dizer com isso? Todos os elementos da natureza não existem para eles mesmos. Todos os elementos da natureza existem para servir. Todos os elementos da natureza existem para servir. Sol não ilumina ele mesmo. Lua não ilumina, não dá sombra a ela mesmo. Estrela não brilha para ela mesma. Estrela nem sabe que ela brilha. Planta que nasceu hoje não germina oxigênio novo para ela mesma. Por quê? Porque tudo que é criado por Deus tem dentro dela semente de servir. O próprio Deus não existe para ele mesmo. Ele poderia ter ficado sozinho na terra, mas ele nos serviu o que de melhor tinha no céu. Ele serviu Jesus Cristo. E hoje por hoje ele não está a servir mais Jesus Cristo, está a servir você para essa terra. Então servir é algo que está intrínseco em nós. É algo que está intrínseco em nós. Como o sol está no céu servindo, nós estamos na terra iluminando. E quer saber mais? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Isso quer dizer que a luz que está aqui nessa terra, quando Jesus morreu, escureceu. E no dia do arrebatamento também vai escurecer. Então, quando Jesus morreu, eram 3 da tarde e escureceu. Porque naquele momento, ele era a única luz do mundo. E quando nós fomos arrebatados, a terra também vai escurecer. Porque ali nós seremos a única luz do mundo. Então, enquanto você está aqui, please, brilha, pois você é a luz deste mundo. Deus abençoe a sua